Nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que eu achei interessante, que eu não sabia, tá? E eu queria compartilhar com vocês. Tem a ver com essa coisa de mandar dados via porta serial, mas ele é mais sobre texto, codificação de texto, e a gente consegue aplicar um pouco do que a gente vai ver hoje, né, para tentar entender como é que são aqueles dados apresentados pelo Serial Monitor, o monitor serial do Arduino, tá? Para mim foi bem legal, achei curioso. Até então, o que eu sabia de codificação de texto, né, da parte mais simples, é como é que eu codifico os meus caracteres, tá? O que eu sabia era a tabela ASCII, tá? A tabela ASCII, se eu não me engano, é o jeito mais simples e trivial de se codificar caracteres, tá? Então a tabela ASCII apresenta caracteres, né? A, B, C, H e também alguns caracteres especiais, tá? E assim como a gente já viu, ela codifica esses caracteres até o número 127, ou seja, codifica esses caracteres em 7 bits, tá? Que um exemplo, né? O byte com valor 45 corresponde ao caractere E maiúsculo, tá? Agora surge uma dúvida, né? Olha, a gente não tem só A, B, C, ela não tem todos os caracteres possíveis, né? Existe, por exemplo, se eu for lá pro chinês tem vários idiomas, tá? E não sei se isso é ideograma do mandarim, mas vamos supor que seja. Chinês tem esses ideogramas, que também quem fala uma língua chinesa vai precisar dos ideogramas. E esses ideogramas não tem na tabela ASCII. Cachaça do português, do cedilha, né? Não temos na tabela ASCII nem letras acentuadas. E aí surge a dúvida, né? Como é que eu codifico esses caracteres, tá? Bom, existe uma tabela chamada tabela Unicode que representa 143 mil caracteres, tá? Então tem caracteres de tudo quanto é idioma. Eu não faço a mínima ideia se são todos os caracteres possíveis de todas as línguas. Não sei, teria que ler um pouco mais sobre isso. Mas a tabela Unicode, né, é um jeito de codificar caracteres, né, representar caracteres com seu determinado valor para computador, né? Então quer dizer, o que seria isso? Todos esses 143 mil caracteres conseguem ser representados por 3 bytes, tá? Então, aí vai ter muitos dos ideogramas, mandarim, vão ter algumas línguas africanesas, eu não lembro, eu estava vendo que tem várias línguas, né, com vários tipos de caractere, tem... Não é minha área, não entendo dessa área, mas eu sei que tem vários caracteres, é isso que importa, tá? Por exemplo, até caracteres bem estranhos tem lá na tabela Unicode. Por exemplo, o Unicode, esse daqui, 2EA5, corresponde a essa coisa aqui que eu não sei o que é. Então, quer dizer, Unicode é uma das formas, né, utilizando 3 bytes de codificar caracteres, de representar caracteres, tá? Porém, o Unicode puro não é usado muitas das vezes. Por quê? O Unicode ele precisa de 3 bytes para representar esses 143 mil caracteres. E aí, se eu uso 3 bytes para cada caractere, um livro, né, um livro ficaria com 3 vezes o valor do tamanho dele. Tá certo que para os dias de hoje, né, armazenamento não é um grande problema, mas antigamente era um problema, tá? Então, surgiram formatos de codificar o Unicode, tá? Por exemplo, o TF7, o TF8, o TF16, o TF32, SCSU, tá? São vários formatos aqui que conseguem meio que comprimir, né, reduzir o tamanho de dados utilizados pelos caracteres representados do Unicode. Tá? Então, quer dizer, se eu abro lá um editor de texto simples, um Notepad ou um Vim da vida do Linux, uma das opções que ele vai perguntar na hora que você salva o arquivo é o formato de codificação dos caracteres. Tá? O mais comum, pelo que eu entendi, é esse UTF-8. O que é esse UTF-8? Ele usa um esquema que ele usa 1, 2, 3 ou 4 bytes para representar um caractere Unicode, tá? Então, quer dizer, o UTF é uma
eu comprimi, é um jeito de comprimir os caracteres Unicode, tá? Então, quer dizer, os caracteres de uso mais geral vão estar comprimidos aqui, entre 1 e 2 bytes. Os menos utilizados em determinada língua vão estar de 3 a 4, tá? E um interessante, quando eu olho lá a representação do UTF, como é que funciona, né? Então, para cada código UTF de 1, 2, ou 3 ou 4 bytes, ele tem um relativo lá no Unicode, tá? Por exemplo, 001, isso em XML21 corresponde ao Unicode 21. Os primeiros 7 bits, né, do UTF-8 corresponde à tabela ASCII, né? Então até o 7E, que é o último caractere da tabela ASCII, tá? Penúltimo caractere da tabela ASCII, vai ter a mesma coisa, tá? Depois, né, por exemplo, A com crase, ele vai ter essa representação de 2 bytes. Cedilha vai ter uma representação de 2 bytes em UTF, mas em Unicode são 3 bytes, tá? Então, por exemplo, alguns exemplos aqui. A letra A. A letra A em UTF é representado pelo byte 41. Ele é armazenado em apenas 1 byte. Cedilha. Para eu representar o cedilha em UTF-8, eu uso 2 bytes. O byte C3, depois o A9. E esse ideograma que eu não faço a mínima ideia do que seja, tá? Eu preciso de 4 bytes para representá-lo. E8BF990A, tá? Então, uma coisa que pode surgir para a gente, aí entra a parte que nos interessa, tá? Quando eu estou falando de Arduino, Python, texto, tá? O que é que o monitor serial decodifica, tá? Quando eu mando lá via Arduino um serial.write alguma coisa, como é que ele decodifica isso? Ou o print, né? O que é que ele está fazendo? Será que é só tabela ASCII que ele usa? Será que ele usa Unicode dos 3 bytes e bora ver? Ou ele usa um UTF da vida? A gente vai ver que, né, assim como muitos dos editores, ele usa UTF, tá? E a gente vai dar um exemplo aqui para mostrar que realmente o monitor serial do Arduino usa codificação de texto UTF, e também no exemplo vai dar para entender o porquê que isso, para que a gente precisa saber disso, tá? Vamos supor que eu vou tentar mandar esses 3 caracteres, tá? Então eu vou mandar usando o A. Como é que eu vou mandar o A? Dando um print A, tá? E também vou mandar o A sabendo que o A corresponde a 41 lá no UTF e também 41 na tabela ASCII, tá? Vou mandar o cedilha, né, com print, e vou ver se a sequência de bytes, se eu mandar um byte C3 e depois mandar um A7, ver o que a saída do monitor serial representa. Será que representa o cedilha ou vai me dar aqueles caracteres estranhos? E também vou tentar mandar esse ideograma. Vamos ver se o monitor serial reconhece esse ideograma, né? E também a sequência E8BF990A para ver se ele reconhece. Quando eu executo esse código, olha que interessante, né? O primeiro A, né, quando eu estou aqui nessa parte do A, o primeiro A que ele imprime aqui no monitor serial é esse do print A. Ok, maravilha. Até aí nenhuma novidade, porque eu sabia, né, tabela ASCII é mais simples. Se eu mandasse o 41, a mesma coisa. Tanto é que se eu mando um write, ou seja, mandar o byte 41, vai chegar o A também. Então esses 2 As, o primeiro é o do print e o segundo A é do write 41, tá? Agora vamos ver o cedilha. Olha que curioso na cedilha, né? Eu vou mandar um print cedilha, tá? Quando eu mando o print cedilha, ele chega aqui cedilha. Você poderia até pensar, pô, quando eu mando isso daqui é só um byte. Mas na verdade, a gente vai ver, consegue ver que na verdade o que a gente está se comunicando pelo monitor serial é o TF8. Por quê? Se eu mando a sequência de bytes C3 a 7, olha o que me aparece. Aparece a segunda cedilha. Então a primeira cedilha é pelo print
Então o print automaticamente já faz a decodificação, né? Olha para esse cedilha, fala, olha, esse cedilha eu tenho que mandar 2 bytes, C3 a 7, e já faz isso automaticamente pra gente. Ou eu posso fazer na mão isso, né? Eu mando C3 a 7 e aparece um cedilha. E olha o ideograma. Ideograma é o mais doido ainda, né? Manda um print ideograma, né? O caractere do ideograma, aparece esse primeiro ideograma aqui. O segundo ideograma printado, né? Printado é feio, impresso, é correspondente a essa sequência, E8BF990A. Bem interessante. Então fica aí, né? Se eu, por acaso, encontro um ideograma, né? Estou enviando dados aleatórios, né? Vamos supor que eu estou mandando um byte aleatório, com um número aleatório, né? E se eu tiver a sorte ou o azar de pegar justamente aquela sequência, né, de bytes que representa o ideograma, vai aparecer um ideograma. E eu posso achar que aquilo corresponde a apenas 1 byte, porque eu estou vendo só um caractere lá no monitor serial, mas na verdade aquilo representa uma sequência de bytes definida pela codificação UTF-8. Tá? E se eu olhar, né, o esquema de codificação da tabela UTF-8, né, a gente consegue ver que se eu uso apenas 1 byte, né, para os caracteres que são codificados por apenas 1 byte, eles sempre começam com bit mais significativo igual a 0. Se o caractere codificado usa mais do que 1 byte, esse primeiro byte aqui ele tem pelo menos os 2 primeiros 1s seguidos de um 0, né? Tem pelo menos essa sequência, 0, 1, 1, 0, 1, 1, alguma coisa, 0, 1, 1, 1. Então quer dizer, quando eu mandar um serial.write FF, ou seja, um byte que tem todos os bits igual a 1, isso não tem qualquer representação em UTF-8. Tá? UTF-8 não existe um byte que começa com FF. Na verdade, não tem nunca um byte com tudo 1. Tá? E aí que surge aquilo que a gente já viu, o caractere indefinido. O serial monitor está mostrando para a gente que ele recebeu um byte que na codificação UTF-8 ele não consegue decodificar. Tá? Espero que, olha, para mim quando eu descobri isso foi bem interessante. Eu não sabia que esse esquema aqui, né, de mandar coisas assim funciona. Achei bem interessante, queria compartilhar com vocês. E por hoje, né, falando do caractere estranho, tá aí. Comentários, dicas aí do que falar mais, só colocar no comentário do vídeo. Um abração, pessoal.